Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Árvore Money Seguros. Meu nome é Renato Lima, eu sou do Grupo Marelli, mas antes de falar sobre mim e sobre o conteúdo, eu gostaria de agradecer. Agradecer o convite do Dr. José Barbosa Júnior, através de quem eu estendo agradecimentos a toda a equipe da Árvore, que tem uma atenção conosco muito singular. E hoje é o primeiro programa. Nós vamos falar um pouco sobre seguros. Talvez alguém já me conheça, pois em 2018 nós participamos de um evento da Árvore anterior presencial, onde eu consegui, através de um pequeno tempo, conversar um pouco com os participantes sobre alguns seguros. Mas agora a gente vai ter mais tempo e isso vai facilitar e explicar melhor. Eu recebi alegremente o convite para ser o apresentador e seguir com esse primeiro ano de projeto. Então essa primeira temporada, vamos dizer assim, então nós vamos ter pela frente 12 encontros, 12 bate-papos, 12 aulas sobre seguros. E eu irei dividir com vocês os temas, esclarecer as dúvidas e conversar um pouco mais sobre a importância desse produto, desses produtos. Vamos lá. Agradecimento feito, deixa eu me apresentar um pouco a vocês. Eu sou de Minas Gerais, meu sotaque provavelmente vai denunciar ao longo do programa, e se eu falar algum dialeto mineiro, o pessoal vai colocar a legenda aqui depois para vocês. Eu faço um trabalho, pessoal, com médicos em boa parte do Brasil, levando consultoria e produtos destinados à proteção financeira pessoal, familiar e empresarial. Então, eu atuo em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Espírito Santo e em Recife, principalmente desde 2015, eu atuo hoje aqui e tenho mais de 100 clientes. Eu sou sócio de 3 empresas na área de seguros, onde minha equipe, parceiros e eu comercializamos produtos de seguro para diversos públicos. Eu tenho também, pessoal, um projeto nas redes sociais. Esse projeto se chama Falando de Seguro e através de blogs, podcasts, vídeos e artigos e também um livro que eu estou escrevendo sobre o assunto, que em breve estará publicado se Deus quiser, eu quero levar conhecimento, levar informação, promover a importância do seguro na família do brasileiro, na vida do brasileiro. E esse convite veio de encontro ao que eu tenho feito, ao que eu acredito ser importante e o que eu tenho muito prazer em fazer, que é promover o seguro. Mais uma vez, eu estarei pegando carona na expertise da Árvore Consultoria com médicos e ajudando de alguma forma os clientes a se protegerem melhor. Então eu fiquei muito feliz e vim aqui para a gente conversar bastante sobre esse tema. Como um bom mineiro, me colocaram aqui um pouco de café e me pediram para falar. Então só faltou o pão de queijo, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos falar sobre seguro. Eu quero convidar vocês a participar comigo nos próximos meses para falar sobre esse importante assunto que muita gente precisa e normalmente tem pouco conhecimento na área. Os contatos ficarão disponíveis no final da aula e vocês podem, se quiserem, enviar perguntas, sugestões, críticas, etc. Eu prometo que responderei a todos pessoalmente com muita alegria. Para começar, eu vou convidar vocês a fazer uma breve viagem no tempo, para entendermos primeiramente sobre risco. Foi assim que a ideia do seguro começou. Desde a época do homem primitivo, o seguro já existia, claro que de outra forma. À medida que foi evoluindo sua capacidade de pensamento, foi percebendo que corria vários riscos. Risco de ser atacado por um predador, de perder aquilo que conquistou na caça, na pesca, perder para outros homens, e então ele começou a formar grupos para se proteger um pouco. Os grupos eram mais fortes, diminuíam as chances de ser atacado por um predador ou de ter outros homens atacando aquele grupo. Portanto, percebam, pessoal, desde muito tempo o homem entende que grupos minimizam riscos. O mundo avança, as coisas vão evoluindo e já no período onde chega o capital, onde já existia o dinheiro e que os homens faziam antes, já não era mais suficiente para evitar o prejuízo, porque agora já tinha risco financeiro também. Essa prática, posteriormente, foi também muito explorada no mercado navegador, de forma um pouco mais evoluída, vamos dizer assim. O indivíduo chamado financiador emprestava ao comerciante, no caso o navegador, o valor equivalente ao navio mais a mercadoria antes de iniciar uma viagem. Ou seja, se acontecesse algo com esse navegador, um naufrágio ou um saque, por exemplo, ele poderia usar o dinheiro e custear o seu prejuízo. Se não acontecesse nada, ele devolveria aquele valor ao financiador acompanhado de juros. O Brasil começou a se abrir mais para o mercado externo, para negociações com outros países, o mercado foi se expandindo
E quanto mais isso acontecia, foi tendo a necessidade de organização. Então começaram a perceber que em um mercado com vários conflitos de interesses, envolvendo valores cada vez maiores e existindo a possibilidade de fraude ou de alguém levar vantagem maior do que o justo, começaram a ser criados órgãos de fiscalização. Até que em 1966 foi criada a SUSEP. SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Ela está vinculada ao Ministério da Fazenda e o seu papel é controlar, fiscalizar, garantir que o consumidor, ou seja, aquele que compra o seguro, pague um preço justo e que todas as partes envolvidas cumpram o seu papel. Então, esse é um detalhe importante. A SUSEP é o órgão regulador da área de seguros. Todas as empresas que comercializam seguros, envolvidas no mercado segurador, devem estar autorizadas pela SUSEP. Ela vai controlar as empresas para que sejam evitadas fraudes e concorrência desleal entre as próprias seguradoras. Ela fiscaliza, inclusive, pessoal, a solvência das empresas que estão autorizadas. Mas o que seria solvência? Solvência é o termo relacionado à saúde financeira da empresa. Basicamente, se refere à capacidade da empresa quitar todas as suas despesas e ainda assim se manter com uma reserva de patrimônio. Ou seja, isso demonstra que aquela empresa tem uma atividade lucrativa e que pode sobreviver no mercado por um bom tempo. É uma empresa sólida e confiável. A SUSEP estimula valores mínimos de capital ou de patrimônio para que as empresas cumpram. Cada ramo do seguro tem um valor de solvência mínimo. A SUSEP é uma autarquia, o que significa que ela tem poder absoluto, ou seja, ela não depende de nenhum outro órgão para realizar suas fiscalizações. Isso facilita muito, pessoal, e dá uma garantia muito grande ao segurado. Abrindo um parêntese, eu quero alertar o seguinte: se uma empresa não é autorizada pela SUSEP, ela não vai ser submetida à fiscalização. Portanto, não existe uma garantia que aquela empresa vai ter o valor necessário para pagar, para indenizar o cliente no caso de um evento. Ou seja, a solvência da empresa não é acompanhada de perto. Por isso, a importância de estar atento a esses detalhes e evitar prejuízos. Empresas que não têm autorização têm um maior índice de fraudes. Por quê? Porque ela está atuando de forma indevida. Não há garantia pela SUSEP que aquela empresa é sólida e tem uma situação financeira que permite a ela garantir a indenização adequada aos seus segurados, por exemplo. Então você, imagina, no mercado financeiro, provavelmente não teria coragem de colocar o seu dinheiro em um banco que não fosse reconhecido pelo Banco Central. Da mesma forma no seguro. Por outro lado, uma empresa solvente inspira confiança, pois ela é sólida no mercado, é confiável e permite ao seu cliente ter a segurança ao contratá-la. É importante falar aqui, em relação às empresas autorizadas pela SUSEP, que são dois tipos. Nós temos as seguradoras e as corretoras. A seguradora tem a autorização da SUSEP para assumir o risco do seu segurado e para pagar a indenização caso o segurado tenha algum problema previsto no contrato. A seguradora, ao firmar o contrato com o cliente, compromete-se então a indenizar esse cliente caso ocorra alguma das situações que o contrato prevê. Já a corretora de seguros, que é o meu caso, tem a autorização da SUSEP para comercializar os seguros, para falar sobre seguros, para treinar sobre, para prestar uma consultoria ao segurado e até mesmo apresentar um programa de seguros, como eu estou fazendo aqui agora. Então eu queria citar uma coisa que muita gente tem curiosidade, mas acaba talvez não perguntando, que é sobre a remuneração do ramo de seguros. Como é remunerado o corretor? Vamos fazer um breve intervalo e já eu volto com a resposta. Até já. Grupo Marelli, cuidando do que realmente importa. Voltando, pessoal, nesse segundo bloco, então vamos lá. Como que a corretora que vende os seguros recebe? Se mantém, lucra? Como que o corretor de seguros é remunerado? Para você entender isso, pessoal, eu vou fazer uma analogia com o corretor de imóveis. Certamente você já vendeu algum imóvel ou conhece alguém que já tenha feito isso. Quem paga o corretor é quem está vendendo e não quem compra. Como assim? Vamos lá. Se você encontra um imóvel que precisa ou deseja, o corretor visita esse imóvel junto com você, você fecha a compra. Você paga exatamente o valor que o imóvel vale.
Porém, quem vendeu aquele imóvel, ao receber o dinheiro que você pagou, entrega um percentual ao corretor, por ele ter encontrado o comprador para o negócio. É a mesma coisa no mercado de seguros. Quem paga o corretor de seguros é quem está vendendo, ou seja, a seguradora. Então o corretor recebe um percentual porque ele encontrou, orientou e comercializou o seguro ideal, mas a renda do corretor é feita pela seguradora. Porém, o corretor de imóveis, quando fecha uma venda, geralmente seu trabalho se encerra. Já o corretor de seguros começa uma nova etapa de trabalho, pois ele precisará acompanhar o segurado por muitos anos, às vezes por uma vida toda. Com isso, os valores pagos são variáveis. Eles dependem do tempo que ele precisa assessorar o cliente, do tipo de seguro que foi vendido, etc. Então, a longevidade também impacta, pois não é interessante para nenhum dos lados, né, nem para o segurado, nem para a seguradora e nem para o corretor, né, fazer um seguro e cancelar logo em seguida, a não ser que seja o caso de seguros temporários, por exemplo, como o seguro viagem, né, que vale um período curto de tempo. Pois bem, retomando, a seguradora e a corretora estão interligadas, buscando atender o cliente final, que é você, o segurado. A corretora, indiretamente, ela representa um indivíduo que está contratando o produto, que vai passar a ser chamado de segurado, intermediando o processo junto à seguradora. Agora, sobre o profissional que atua no ramo do seguro, que sou eu, né, o corretor de seguros, a profissão é regulamentada pela Lei 4594 de dezembro de 1964. Perceba que é uma profissão jovem, tem menos de 60 anos de existência, o que mostra que ainda temos muito mercado pela frente, muito o que fazer. O corretor, ele pode também escolher, ou ele atua como pessoa física ou como jurídica. Para atuar, nós temos que ser aprovados em um exame, realizado também pela própria SUSEP. É esse exame que permite que o corretor possa exercer sua função de forma regular. Existem dois níveis. O corretor ele pode estar habilitado pela SUSEP a falar e comercializar sobre vida e previdência, ou está em um segundo nível, que é o meu caso. Sou especialista em vida, mas eu tenho habilitação para todos os ramos do seguro, o que significa que eu sou autorizado a estar em um programa como esse, falando de quaisquer seguros, desde o seu smartphone, a sua carreira, a sua vida ou até mesmo o seu patrimônio. Então o corretor está capacitado a mediar e estimular os contratos entre as seguradoras e os segurados. Apesar disso, muitas pessoas enxergam o corretor como um vendedor de seguros. Tem gente que busca o trabalho do corretor só para cotar o valor de um seguro, por exemplo, para ver com quem o valor fica mais barato. Existem profissionais que trabalham dessa forma? Claro que existem, infelizmente. Mas, na minha opinião, são aqueles que não se preocupam muito com a necessidade do cliente. Só querem vender o produto para o cliente, que o cliente pede, vamos dizer assim, né, e receber por isso. O meu trabalho, pessoal, como corretor, não é simplesmente vender. Eu presto uma consultoria ao meu cliente. Isso porque eu não vou te oferecer todos os produtos disponíveis no mercado. Isso é impossível. Eu vou te indicar o que você precisa. É cirúrgico, é personalizado. É preciso que a gente se encontre e possa conversar para eu identificar o seu perfil, para depois ver quais são os produtos mais indicados para o seu caso e aí sim buscar em qual seguradora esse produto se encontra. Então, a meu ver, eu não vou estar prestando um serviço de qualidade ao meu cliente se eu me preocupar só com aquela demanda que ele trouxe até mim. Muitas vezes a pessoa tem uma necessidade maior de algum outro produto que ela não sabe bem como funciona e até mesmo por falta de conhecimento ela não procura saber melhor sobre ele. Aí o tempo vai passando e o risco dessa pessoa é descoberto. Essa é a importância de identificar o perfil do meu cliente. E também, mesmo que um produto seja indicado para um cliente, não quer dizer que ele seja indicado para todos os clientes. Então cabe ao corretor fazer em relação a isso uma gestão de riscos. Como assim? Vamos lá, dependendo do cliente, do risco que ele apresenta, o produto ele pode ter um valor mais alto determinado pela seguradora. Aí tem que avaliar se vale a pena ou não para aquela pessoa contratar o seguro. Às vezes vale mais a pena assumir o próprio risco. Acontece. É mais raro esse caso, por exemplo, mas acontece. No caso de carros de alto valor, por exemplo, o risco é muito alto. Então o valor do seguro fica alto também. Então tem pessoas que optam
como dirigem pouco esses carros, saem pouco de casa com esses veículos, ela prefere fazer um seguro somente para terceiros ou então não fazer. Mas tem que analisar com muita cautela para você não assumir um risco na qual você não pode pagar. Além do mais, quando um corretor foca seu trabalho em um grupo específico, como eu, por exemplo, aqui atendendo médicos, já é possível identificar um perfil também profissional, que já direciona o corretor pelas características daquela profissão. Há uma ideia de que seria mais importante para ele, geralmente, né, no caso de seguros, pelo menos nesse setor profissional. No meu exemplo aqui, os médicos, algumas informações estatísticas já me ajudam a identificar produtos mais relevantes para os meus clientes. Como informação mais geral, por exemplo, nós temos hoje em média 414 mil médicos no Brasil, talvez um pouco mais do que isso. Isso foi referente a 2017, e desse número, 282 mil possuem um título de especialista. Então são 55 especialidades que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E a média de idade, olha que curioso, para o homem é 47 anos e para a mulher 42 anos. E tem aumentado cada vez mais o número de mulheres na profissão. E outra coisa que eu percebi, um aumento considerável em mulheres médicas se protegendo com seguros de variados tipos. A maioria dos médicos são profissionais autônomos, como a pessoa física ou pessoa jurídica. Os locais de trabalho são os mais variados, como hospitais, clínicas, consultórios particulares, etc. É uma profissão de grandes responsabilidades, que pode estar sujeita a processos, a riscos, etc. Olha só, nessas poucas características que eu citei aqui, já temos sobre o que pensar e quais seguros oferecer em relação a esse profissional. Seguro de vida, seguro de carreira, de incapacidade temporária, de saúde, etc. Então são várias situações que precisam ser avaliadas nessa gestão de risco e o meu papel é despertar a importância de pensar sobre elas. Hoje eu vou começar falando com você sobre os termos gerais em relação a seguros, alguns termos importantes que são encontrados nos contratos. Normalmente as pessoas têm dúvidas a respeito desses termos e é útil saber o que eles significam quando você for buscar mais informações sobre o que é necessário para você. Muitas pessoas, ao buscar um produto do tipo, não conseguem entender o que está no seu próprio contrato, ou então ficam sem graça de tirar suas dúvidas, ou por falta de tempo, e podem duvidar da necessidade ou importância daquele produto, só porque não sabem direito o que ele oferece. Muita gente pergunta, por exemplo, já recebi essa pergunta algumas vezes, o seguro de vida, será que a seguradora vai mesmo pagar esse seguro? Essa indenização? Pessoal, olha só, o seguro, qualquer seguro, mas especificamente o seguro de vida, ele é feito para ser pago. Ele já é desenhado para ser pago. Não existe essa situação de não pagar. Algumas pessoas estão acostumadas com aquele famoso jeitinho brasileiro, acostumado com tanta fraude, tanta corrupção, e podem então ter essa desconfiança. Mas o seguro é feito para ser pago. É a mesma coisa de você ir numa loja, comprar uma televisão e ir para casa. Aí no caminho de casa, ficar torcendo, será que vai funcionar? Será que aquela televisão vai ligar? É claro que é feito para isso, o produto é feito para isso. Então você comprou aquilo e já espera que vai funcionar. Então não precisa ter dúvida se vai pagar ou não. Basta ambas as partes cumprirem as regras, o seu corretor orientar você de forma correta, agir de boa fé, preencher os pré-requisitos. Ou seja, agindo certo, tudo funciona como previsto. No próximo bloco, eu vou falar sobre alguns termos importantes que estão no contrato de seguro. Volto já. Voltando nesse terceiro e último bloco, pessoal, então vamos começar pela proposta. O que é proposta? Proposta é o termo que a gente usa para quando o indivíduo demonstra que tem a intenção de contratar o seguro. Então ele fica sabendo, se informa melhor com o seu corretor, conhece as vantagens daquele produto e se interessa em contratar. A partir daí, ele vai ter que preencher a proposta com as suas informações e mandar para a seguradora, para que os dados que ele informou sejam analisados.
Essa pessoa que preencheu aí essa proposta, ela é chamada de proponente. Esse preenchimento conta com o princípio da boa-fé. O que quer dizer isso? A seguradora entende que o indivíduo está preenchendo o seu questionário com informações verdadeiras. E é importante que sejam mesmo. Porque informações omitidas ou incorretas podem anular um contrato futuramente se a seguradora quiser e o segurado ficar no prejuízo. O mesmo vale para um contrato no qual as informações prestadas pela seguradora são vagas, não explicam direito as situações do produto, ficam ambíguas. Então a SUSEP regula isso também. Tem que ter a boa-fé nos dois lados. E alguns tipos de seguro, junto com a proposta, o proponente vai preencher também a declaração pessoal de saúde, na qual ele informa a seguradora sobre suas condições de saúde, suas atividades ali naquela data, também tendo sempre em mente o princípio da boa-fé, da veracidade das informações. Na maioria dos casos, com relação a seguros, a proposta preenchida será uma proposta de adesão. Esse termo adesão quer dizer que as condições existentes no contrato não se alteram. O indivíduo só toma conhecimento das condições e assume que está de acordo com elas. Ou seja, as condições do contrato já são pré-determinadas. As condições gerais de um seguro de vida, por exemplo, elas não se alteram de acordo com o perfil de cada contratante. Então não é feita uma condição geral especial para cada segurado. Elas já existem e você assina que está de acordo com elas. Não existe uma alteração ou modificação do contrato de acordo com o perfil de cada um. Então o seguro tem os termos gerais, as condições gerais. Então cada cliente vai se adequar àquela condição geral. Quando a seguradora recebe os dados preenchidos pelo cliente em sua proposta, ela inicia uma análise de risco. Essa análise é chamada de atuarial. Atuarial são os cálculos realizados com base na estatística para definir as probabilidades, os riscos de acontecer o que está coberto com o seguro. Quem é responsável por esse cálculo, vamos dizer assim, é uma pessoa da área matemática, que é conhecido como atuário. Então o atuário é o profissional que faz os cálculos e identifica através dessa análise qual custo vai ter esse seguro, qual o risco está sendo apresentado para aquela seguradora, e a partir dessa análise a empresa observa se interessa a ela ou não ter aquela pessoa como cliente. Além disso, define se existem particularidades sobre o risco daquele cliente que devam ser consideradas. O termo aceitação de risco quer dizer que a proposta do indivíduo foi aceita e ele vai passar a ser conhecido como segurado. Quer dizer que a seguradora tomou conhecimento dos riscos que aquele indivíduo está exposto e que mesmo assim concorda em tê-lo como cliente. Se o risco do segurado foi muito alto, mais do que o normal, a empresa pode optar por um agravamento de risco, que é basicamente um acréscimo no valor a ser pago pelo segurado. Aquela pessoa, para comprar o seguro, vai ter que pagar um valor maior, ou até mesmo cancelar, negar aquele risco. Por exemplo, se uma pessoa possui um risco agravado, como diabetes, hipertensão, ou até mesmo pratica algum esporte radical, ela pode ter que pagar um pouco mais pelo mesmo seguro. Outras situações podem ser recusa imediata, como por exemplo, um profissional motoboy ou um profissional policial militar que atua na rua, são riscos negados no caso do seguro de vida. Então existem centenas de regras que o corretor de seguros deve estar atento para ser o seu advogado junto à seguradora. Agora, no caso da proposta ser aceita pela seguradora, formalizando o contrato entre ela e o segurado, então ela deixa de ser proposta e vira apólice, e o cliente vai deixar de ser proponente para virar segurado. Depois que os riscos são assumidos, as definições desse contrato vão estar descritas na apólice e, através da apólice, os riscos do segurado são transmitidos às seguradoras. Para manter essa apólice e manter o risco do segurado como responsabilidade da seguradora, é estabelecido um prêmio. Prêmio, então, é o valor que o segurado paga à seguradora para que seu contrato seja mantido. Então, a forma de pagamento depende da empresa, depende do produto, pode ser mensal, anual, semestral. Então, são várias opções. E muitas empresas priorizam débito em conta, mas pode ser cartão de crédito também. Então, como eu disse, depende do produto e da seguradora. O valor do prêmio ele vai ser diretamente influenciado por aquela análise que eu expliquei anteriormente, a atuarial. Então eu estou falando aqui que o prêmio é o valor pago pelo segurado
mas também depende. Tem o termo responsável pelo pagamento. É aquela pessoa ou empresa que vai ser responsável por pagar aquela apólice. Então, nem sempre o segurado é o responsável pelo pagamento. Então, por exemplo, um produto que é específico para crianças, que alguém contrata em nome de uma criança, seja seu filho, sobrinho, afilhado, etc. Nesse caso, o segurado vai ser a criança e provavelmente não vai ser ela quem vai pagar, certo? Então, vai ter alguém que é responsável por pagar para ela. Essa pessoa vai aparecer na apólice de seguro como responsável pelo pagamento. Um outro exemplo muito comum de acontecer é uma empresa pagar um seguro para seus sócios, caracterizando uma sucessão empresarial, que a gente vai falar sobre isso também em breve. Nesse caso, a empresa é responsável pelo pagamento e os sócios são os segurados. Ao contratar um produto, o segurado vai ter que apontar quem são os beneficiários, ou seja, aquelas pessoas que vão receber os valores pagos pela seguradora caso alguma coisa aconteça, de acordo com os termos do contrato. Então o beneficiário ele vai receber o valor, que é chamado benefício, caso algo aconteça com o segurado. Caso contrário, os valores vão ser recebidos pelo próprio segurado. Por exemplo, no caso de uma doença grave, de uma invalidez, ou mesmo no seguro de automóvel, onde o próprio segurado é quem recebe o capital. O capital segurado é o valor que deverá ser indenizado, que será pago aos beneficiários. Então, para identificar o melhor capital segurado, é necessário uma conversa com o corretor de seguros. É necessário um trabalho de consultoria presencial, individualizada. Isso porque uma pessoa vai precisar de 500 mil e a outra pessoa vai precisar de 50 milhões. Então, esse capital segurado vai ser definido na apólice e também influencia no valor do prêmio que o segurado vai pagar. Por falar em pagamento, em caso de algum evento, não tem como não citar o termo sinistro. Sinistro é um dos termos mais usados e mais importantes para o mercado segurador. É quando algum evento coberto, ou seja, um evento que está previsto no contrato, na apólice de seguro, acontece. Claro que deve acontecer durante a vigência do contrato. Após o sinistro que vai haver a indenização ao segurado, ao seu beneficiário. Então, complementando, vigência é o período de atividade da sua apólice. Está relacionado ao período que as situações previstas na apólice estão cobertas realmente. Cada modalidade de seguro tem um período de vigência diferente. Normalmente, ela se inicia quando ocorre o pagamento do primeiro prêmio ou então na data de aceitação da proposta. Essa informação tem que constar na apólice e o segurado precisa estar atento a ela também. Junto aqui com o conceito de sinistro, nós precisamos citar 3 termos que são importantíssimos e muito usados, principalmente em apólice de seguro de vida. O primeiro termo, acidente pessoal. Acidente pessoal é um evento com data específica, que acontece de repente, involuntariamente e que causa uma lesão física. Ele não depende de nenhuma outra causa, não tem relação com nenhuma condição clínica do segurado e tem como resultado direto a morte, a invalidez permanente ou temporária, parcial ou total por acidente. A invalidez parcial é o caso quando as lesões que o segurado sofreu, no caso do acidente pessoal, não tem possibilidade de se recuperar, com nenhum tipo de tratamento disponível naquele momento. Então vai trazer uma incapacidade funcional para o segurado. Então ela pode ser total ou parcial, então dependendo do grau da lesão. Por exemplo, uma pessoa que perdeu totalmente o movimento dos 2 membros inferiores teve uma invalidez total e permanente por acidente. E outra que perdeu completamente o movimento de um dos membros inferiores, ou então perdeu completamente a visão nos olhos, dos 2 olhos, ou perdeu 50% da visão do olho esquerdo e 30% do direito, ela teve uma invalidez parcial. Parece confuso, só que é o seguinte, 2 membros caracterizam uma invalidez total, 1 membro caracteriza uma invalidez parcial. Já outro caso é o de invalidez temporária, onde o segurado fica um período de tempo afastado de suas atividades, porém ele retorna normalmente no futuro. Com relação à indenização em caso de sinistro, temos junto o termo franquia. O exemplo mais comum de franquia que eu posso dar para vocês entenderem o termo é em relação ao seguro de automóveis. Quando acontece ali um acidente de trânsito que vai ser conhecido no contrato como colisão e isso danifica o seu carro ou de outra pessoa, existe um valor que o próprio segurado deve arcar, ou seja, ele deve pagar do seu próprio bolso,
que o seguro seja acionado e o conserto realizado. Devido a isso, quando ocorrem danos menores nesse sentido, às vezes não vale a pena acionar o seguro, porque o conserto vai ficar mais barato que a franquia. Para você acionar o seu seguro e realizar o conserto pelo seguro, você vai pagar um valor maior do que se fizesse isso de forma particular. Então não vale a pena. É importante também estar atento a esses detalhes. Um outro exemplo de franquia, no ramo de vida agora, é a diária de incapacidade temporária, que também será abordado em breve esse produto. Essa modalidade de seguro tem uma franquia de dias. A seguradora estipula, em vez de valor financeiro, os dias que o segurado fica sem usufruir o benefício. E após a franquia ser cumprida, você está coberto naquele sinistro. Temos que dar atenção especial ao termo carência, que é diferente. Carência está relacionada a um período no qual, mesmo se ocorrer um sinistro dentro da vigência da apólice, a seguradora está isenta de indenizar o seu segurado. A carência é bastante comum nos seguros de saúde e pode variar de acordo com cada tipo de seguro contratado. Por exemplo, se a pessoa já tem uma doença pré-existente, a seguradora pode aceitar aquele risco, mas estipular uma carência para aquela determinada situação, de 1 ano, 2 anos, por exemplo. Algumas modalidades de seguro não possuem carência, por exemplo, acidentes pessoais. Normalmente, esses períodos são definidos por cláusula no contrato e você deve estar atento nessas questões. Pessoal, estamos chegando ao fim deste primeiro encontro e basicamente os termos de introdução do tema são esses que eu expliquei. No próximo programa nós vamos conversar sobre a necessidade. Por que você precisa ter um seguro? Quais as situações são importantes que você pense e qual o impacto essas situações podem ter na sua vida, ou na vida do seu familiar, ou na vida da sua empresa e dos seus funcionários. Nós vamos falar sobre os riscos que todos nós estamos sujeitos e quais as consequências sofreríamos em caso de alguma dessas situações nos atingir. Nós sabemos que são várias as opções de produtos e o mercado segurador é muito grande, mas eu vou focar aqui com vocês naqueles produtos que, por experiência própria, eu sei que são os mais relevantes para médicos. Mas nós vamos com calma, nós temos muito ainda que conversar. Antes disso, eu quero finalizar agradecendo mais uma vez o convite do Dr. José Barbosa Júnior para eu participar desse programa, agradecer a toda a equipe da Árvore e eu não poderia deixar de mencionar e agradecer também a minha equipe em Belo Horizonte, que me assessora, Simone Oliveira, dentre outras pessoas, na questão de composição de produtos e treinamento. Quero agradecer também o seu tempo hoje comigo e eu espero você no próximo programa. Até lá, tchau! Proteção financeira pessoal e familiar, sucessão empresarial, custas de inventário, blindagem de padrão de vida, construção de herança, reserva financeira, proteção da pessoa-chave da sua empresa, proteção dos seus sócios. Você sabia que pode ter tudo isso em um único produto? Seja bem-vindo ao Grupo Marelli. O seguro de vida vitalício e resgatável protege você, sua família e sua empresa em diversas situações. Quer saber mais? Mande um e-mail agora para contato@grupomarelli.com.br. Você merece essa tranquilidade. Esperamos seu contato. Grupo Marelli, cuidando do que realmente importa.